Agora sim, começando a gravação direito, aula 4, criando funções. Aí o que são funções? Que na matemática é um negócio assim, não é? F de x igual a x ao quadrado. Uhum, Então, f é uma coisa que pega como entrada uma outra coisa que a gente quis chamar de x. Esses nomes são uhum, completamente arbitrários. E ele fala alguma coisa com essa entrada. Transforma essa entrada. uhum, E dá um resultado, que no caso aqui é x ao quadrado. uhum. Então, f de 2 igual a 4, certo? Isso, se x for igual a 2, aí dá 4. Isso. Isso. Então, função é isso. É uma coisa com nome que recebe um monte de coisinhas, que são entradas, e pode cuspir um monte de outras coisinhas, que são as saídas. A gente chama de input, output, argumento e saída. Então, só colocar aqui entrada, input, igual a argumento. Tá, mas a entrada é a, a primeira parte da função? A entrada é o que vem depois do igual. Ah, desculpa, a entrada é o que está entre parênteses. Então, só para colocar aqui, vai ser função de entradas igual a processo, beleza? E devolve saídas. Não, calma, calma, Espera calma, aí, calma. deixa eu melhorar aqui. Assim vai ficar melhor. Tá, a entrada é o x. E pode cuspir um monte de outras coisinhas, que são as saídas, que é a Isso. parte depois do Que é o igual. resultado. Isso. Quem tem a noção de função em psicologia? Nossa, nem sei, pera. Calma, 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 calma. Eu não sei porque, na minha cabeça, Uhum. quando eu vejo uma equação assim, que é uma função, é uma coisa tá igual a outra, os dois lados eles estão iguais. Isso. E eu Então, fico buscando a tal da igualdade, mas eu tô um pouco confusa. beleza. Eu acho que quando a gente for entrar na. Deixa eu ver aqui, a analogia matemática não deu muito certo. Vamos para analogia de grimórios. Hum. Deixa eu Até ver. porque input e output não são termos que ficam na matemática. Uhum. Fica argumento Coisa, e resultado. eu acho que é, porque esse input e output é coisa de computador. Uhum. É uma coisa que a gente pode pensar também como função, analogia do dia a dia. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. Jogar, fala um jogo que você gosta. Eu gosto de Animal Crossing. Beleza. É igual a é, tempo vezes qualidade do jogo. Beleza? Hum. E isso a gente. Peraí, vamos melhorar. Isso aqui vai cuspir uma saída que a gente vai chamar de felicidade. Beleza? Tá. Só que a gente tem que definir o que o jogar faz. Ele escolhe um jogo, ele recebe um jogo, consulta sua qualidade, Hum. ele recebe o tempo jogando, beleza? E calcula a felicidade, beleza? Tá. E aí como que ele faz isso? Ele Como tá quem? sendo? A função jogar. Ah, tá, 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 tá. Como que a função jogar faz isso de fato? Através de uma equaçãozinha
que a gente tem que falar. Felicidade, Vai ser igual. tempo vezes qualidade do jogo. Ah, tá. Beleza? Só que se eu só fizer isso... Tá, o jogar foi lá e calculou isso. Mas como que eu te informo que essa é a sua felicidade? Para você poder fazer outras coisas com sua felicidade. Porque às vezes você pode pegar sua felicidade, ver se ela tá maior que 10, para ver o que você faz da vida. Uhum. Aí a gente fala assim, retorna felicidade. Que esse retorno é como se ele jogasse para fora da função. A função, você entra dentro dela e faz alguma coisa. Só que você quer usar essa coisa fora da função, então você tem que retornar. Tá bom. Tá indo, tá fazendo algum sentido? Tá indo, tá indo, tá indo. Beleza. E para que a gente usa função? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Dados, recebe números de 1 até 10. Tá, Beleza? deixa eu perguntar uma coisa. Isso tem que ver com a função da estatística ou não? Tem. Eu posso ficar. Tá, porque então eu posso pensar as coisas da estatística, tá bom? Exatamente, eu vou fazer isso aqui agora, justamente. Tá. Dados recebe número de 1 a 10. E a gente quer calcular a média dos dados, certo? Uhum. Então a gente chama uma função chamada média e passa como entrada os dados. Uhum. E ela vai cuspir de volta a média. Só um minuto que estão chamando o portão aqui. Vai lá, vai lá. Voltando. Fizemos uma pequena pausa. Então, você viu que temos o nome de uma coisa, que é a função. Uhum. Ela pega uma entrada, que são os dados, trabalha com esses dados lá dentro e cospe de volta alguma coisa, que é a média. Deu 5,5. Porque, pensando na analogia com magias, para você castar uma magia, você não tem que fazer um ritual? Tem. Aí o que é a função? É como se você pegasse esse ritual e deixasse dentro de um nome que é o encantamento. Aí você ficou Com, tão... os- Pode falar. com as coisas que tem que fazer dentro da magia, dentro do Isso, ritual. isso, exatamente. Aí você ficou tão boa de fazer o ritual que você não precisa fazer ele mais, você só usa o encantamento. Então, o encantamento é como se fosse uma forma de você replicar o que está no ritual, sem ter que escrever o ritual toda Na vez. verdade, isso é o que as poções fazem. Ah, boa. Então, exatamente. Então, uma função é uma É poção. isso porque você faz lá o ritual, sei lá, para felicidade, que é o exemplo aí, para ficar felizinho. Uhum. E aí você cria uma poção de felicidade para você não precisar fazer o ritual inteiro de novo. Só joga uma gota lá, se for alguma coisa líquida, joga uma gota Uhum. e toma. É uma poção. Isso. Então, uma poção condensa as etapas e recursos de um ritual, Hum, evitando ter que fazer ele todo de novo. Então, para que a gente usa uma função? Pelo mesmo motivo que a gente usa uma poção. Que é justamente para... Você vai usar essa poção várias vezes, você não vai ficar fazendo ritual toda hora, certo? uhum. Até porque se você for tentar ficar fazendo ritual toda hora, pode ser que você erra os passos, fica faltando ingrediente. Mas se você tiver a função pronta, a poção pronta, você tem que se preocupar com isso. Não, é só usar. Exatamente. Então, em termos de computação, é para reutilizar código e evitar erro humano. Sendo que o erro humano é essa coisa do... você vai escrever o mesmo trecho de código toda vez? Mesmo se vocês vão Ctrl-C, Ctrl-V,
Poxa, imagina você quer mudar a entrada. Você vai ter que ir em todas as linhas do código que você usa aquela entrada e sair trocando? Uhum. Que saco, né? Uhum. Então vamos lá. Então aqui eu usei uma função chamada média, certo? Certo. Só que o que a média faz dentro dela? O que é a média? Média é pegar todo mundo, somar, dividir por quantos tem isso. Isso, é a soma dividido por quantos tem, né? Uhum. Então assim, vamos supor que a gente não tem essa função média pra gente acessar. A gente vai ter que criar a nossa poção, certo? Tá. A gente vai chamar de minha média. Tá. Aí um jeito legal de escrever é sempre assim, minha média, assim, mesmo no rascunho, para entender. Por que a gente sabe que isso aqui é uma função? Porque tem esse parênteses indicando que recebe alguma coisa. Tá. Então isso aqui é só um jeito da gente escrever no nosso rascunho para a gente ter uma noção. Que minha média não é uma variável, é uma função. Tá. Então, antes da gente criar a poção, que é a nossa função, a gente tem que pensar nos passos do ritual, certo? Uhum. Então vamos fazer isso primeiro. Então temos dados. Os dados a gente vai supor que já tem. Porque é a entrada da média, em vez dos dados. Então a primeira coisa, a gente precisa de pegar quantos dados que tem, certo? Uhum. A gente faz isso com... Tem uma função chamada length que acessa quanto que tem. Tá. Então só para mostrar aqui, n10. Beleza? Então pegou quantos que tem. E como que a gente faz para somar? Vamos pensar, como que a gente soma? A gente pega o primeiro número, soma com o segundo, pega Isso. esse resultado, soma com o terceiro, pega esse resultado, soma com o quarto, pega esse Ah, resultado. faz um loop. Exatamente, é isso que eu queria que você respondesse. Faz um loop. Ah, Exatamente. nossa. Loop, né? O Rafael me falou de um vídeo que ele viu de trator, que o motor do trator, era tipo um trator, alguma ferramenta, algum negócio Uhum, gigante assim de fazenda. Ele não desliga. uhum, Ele não desliga. Acontece alguma coisa lá, ele não desliga, ele continua funcionando e isso pode explodir mesmo. uhum. Perigoso. Aí eu deu Exatamente, deu um loop no um loop trator. infinito, um loop infinito no trator. Aí tem, para quem quiser saber como é que você vai parar o motor do trator, para combustão precisa de oxigênio. Hum, Então a pessoa mostrava lá no vídeo, tipo, tem uma saída de ar e aí tampa que para legal. não entrar o oxigênio, aí parar a combustão. Esse é o nosso Ctrl C, apertar o stop. Apertar o stop, é. Isso, ele entrou num loop sem condição de saída. Qualquer condição de saída nunca vira verdadeiro. Ficou rodando e a gente então força por fora para É. sair. Mas é algum problema lá dessas máquinas mesmo que elas. Alguma coisa lá acontece que ela não desliga, mas lá a chave não funciona. Alguma coisa assim. Uhum, Aí tem que parar o oxigênio. uhum. Que doido, né? Imagina. Explode. A gente não falou na hora que a gente estava fazendo e pensando nesse loop na nossa cabeça que a gente tem que pegar o resultado e somar com a próxima coisa. E Uhum, esse resultado a gente tem que somar com a próxima coisa. uhum, Isso indica que a gente tem que ter uma variável para acumular. Aí eu chamei de acumulador, tá. viu? Aí aquela coisa, a nossa soma começa em quanto? Se a gente não tem nada de dado. Soma, não começa. Isso. Ou a gente pode falar que a gente não somar nada é T zero. Hum, Porque zero é nada. tá. Entendeu? Ou seja, enquanto a gente não tem dado, a gente fala que não tem nada. Tá. Então o que a gente vai fazer?
o acumulador mais o dado que está naquela posição, certo? Tá. O dados não é um vetor? Uhum. Como é que a gente acessa um dado do vetor? Tem que chamar ele, ele tá lá em cima, você botou lá em cima. Isso, eu tenho os dados, Isso. eles já existem. Então, como é que a gente pega um elemento desse dado? Olha, não sei. Lembra que ele é indexado? A gente pega a iésima posição dos dados. Foi dados, colchetinho 1. Eu estou pegando a primeira gavetinha do vetor de dados. Dados, Tá bom. colchetinho 4. Eu estou indo lá na Tá. quarta gaveta dos dados e pegando ele. Tá. Então aqui eu tenho um índice que vai de 1 até a quantidade de dados. Então esse aqui vai ser o primeiro dado quando for 1, o segundo dado quando for 2, terceiro dado quando for 3. Certo? Tá. Só que você concorda que aqui eu só fiz a soma? Agora você tem que pedir pra fazer a soma do próximo nessa aí. Isso, então eu tenho que guardar esse resultado, certo? Uhum. E eu faço desse jeito, eu pego o acumulador mais o dado e salvo no próprio acumulador, atualizando o valor dele. Tá. Mas você não chamou ele de outra coisa. Não, não precisa. Quando você ficar confusa, estiver pensando num código, uma dica que eu dou é, a coisa que você vai fazer, você dá um nome genérico, res de resultado. Aí o que você quer atualizar, você vai para a próxima linha e pega esse resultado. Faz mais sentido assim? Faz. Beleza. Então aqui, ó, atualizando, somando. Aí quando você ficar habituado, você faz em uma linha só. Tá. Mas como não é o objetivo é entender o que está acontecendo. Acumulador, não, acumulador. Isso. E aqui a gente pode exibir o que está rolando. Dado igual a dados de i, certo? E a soma parcial, ou seja, até aquele momento. Resultado, certo? Aí eu vou exibir isso na tela. Vamos rodar esse loop para ver o que acontece? Vamos? Tá. Beleza. Aqui, ó, quando o dado foi 1, soma parcial 1. Dado 2, 1 mais 2 dá 3. Dado 3, 3 mais 3 dá 6. Dado 4, 6 mais 4 dá 10. Então o loop funcionou bonitinho. Então isso daqui é um loop que soma. Que soma todos os dados, certo? Uhum. E agora que eu somei todos os dados, eu falo que a minha média, eu vou chamar só de mzinho, é o acumulador dividido por n, certo? Isso. Mas é o acumulador atualizado lá. Então depois que a gente sai do loop, ele vai estar atualizado, porque ele existe fora do loop, atualiza dentro do loop e já sai atualizado aqui. Aqui, ó. Soma final. Cadê aqui nenhum outro? Viu? Tá. Então a gente tem como usar. E deu 5.5, que nem quando a gente calcular a média com a função base do R.
Quando eu falo função base, é uma função que já existe no R sem ter que chamar nenhum pacote, nenhuma biblioteca. Por isso que eu chamo... Tá, ele sabe que começou e terminou o loop por causa dessa chaves? Isso, exatamente. A chave Tá, indica o que tem que fazer dentro do loop. Tudo que está tá, fora da chave é fora do loop. Dentro da chave é dentro do loop. tá. Chaves em programação normalmente indica bloco de código. Hum. Então, deixa eu colocar aqui. Isso, e esse loop vai até n, porque são n dados. Então, se a gente colocar aqui, vou fazer um pouquinho diferente, menos 10 até mais 10, eu vou ter 21 dados, certo? Não sei, mas bem Tá, provável. vamos lá, só um Eu pouco. não sei quantos dá Vamos menos lá. 10. Vamos aqui, ó. De menos 10 até mais 5, beleza? Ó, de menos 2 até mais 5. Quer dizer que eu vou ter o número menos 2, o número menos 1, ou seja, 2 números aqui, o número 0, 3 números, e os números de 1 a 5 mais 5 números. Então eu vou ter Ah, dá 8. 8 Isso. números. Beleza? Uhum. Então, a média usando a função do R deu 1,5, certo? Tá. Opa. Não é isso que eu quero. Isso aqui. Então, eu vou ver. Eu tenho 8 elementos. Acumulador volta para 0. 8 litros, né? Porque ter 8L mais 8 litros. Ah, não, aquele L ali é só para falar que é uma constante. Viu? Então a gente entra no loop. E a soma deu 12. Beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa. Só fazer aqui. Isso. Aí quando a gente calculou o Mzinho de novo, deu 1,5. Que é o mesmo que tinha dado antes. Uhum. Ou seja, mesmo mudando a quantidade de dados e os dados, continua funcionando. E esse que é o legal da função. Você muda a entrada e ele faz o mesmo procedimento para dar a saída correspondente. Então, se a gente for seguir naquela lógica do ritual, a gente ia ter que, toda vez que a gente fosse calcular a média, a gente ia copiar isso e replicar no código. Fazendo isso, certo? Uhum. Só que a gente não quer fazer isso, porque senão pode dar problema. Uhum. Então a gente vai criar a nossa função, que é a gente vai criar a nossa porçãozinha. Mas é sempre legal fazer um rascunho desse primeiro e testando, e depois que o rascunho estiver funcionando, você vai colocar na função mesmo. Em R, a gente pode criar uma função em qualquer lugar do código. Mas, uma coisa que é interessante a gente fazer em programação é deixar todas as funções no começo do código. Então, eu vou colocar aqui. Por quê? Tem como você usar uma poção que você não misturou ainda? Não. Então você tem que fazer todas as misturas que você quer usar antes. Uhum. Entendeu? E se você tem uma poção, tipo, sei lá, poção da afinidade, que é a pessoa ter uma boa afinidade com você. Beleza? Hum. Aí você tem uma função que é uma poção que é a poção da paixão. Hum. Só que parte do ritual da poção da paixão já está na poção da afinidade. Faz Hum. sentido? Faz. Então, ao invés de você copiar o ritual, você faz a poção da afinidade, tira umas gotinhas e coloca na poção da paixão. Só que como é que você vai fazer a poção da paixão
se você não fez a mistura da poção da afinidade antes. Dá ruim, né? Dá ruim, dá uma história, aquelas histórias que odeia primeiro e depois começa a amar. Como é que é o nome? Como é que é? História aqui. Aquelas historinhas de mangá que as pessoas se odeiam, depois elas se amam. Ah, tá. Enemy to Lovers. Isso, porque aí não tem afinidade nenhuma no começo. Exatamente. Então tem que fazer a afinidade primeiro. Então por isso que as funções vão no começo do código. Aí tem uma coisa que eu gosto de fazer, mas não é tão necessário. É fazer uma linha assim, para poder indicar na hora que você está lendo o código onde que começa as funções e onde que termina. Hum, Que aí você uhum, coloca entre linhas e na hora que você estiver debugando fica mais fácil de ler. faz Porque sentido. senão começa o script, que é isso que a gente faz usando as funções, e aí você fica confusa de onde que começa o script, onde que termina, o que é função, o que não é. É tipo um glossário. Exatamente, então a gente cria primeiro o glossário com todas as nossas poções, põe elas na prateleira Uhum, bonitinho e sai usando depois. uhum, Então vamos lá. Como que a gente faz para criar a função em R? A gente tem que dar um nome para ela. Eu criei o nome de minha média. Ah, é melhor. Em vez de ser minha média, poção média. tá. Certo? Então isso aqui é o nome da função. Viu? Nome. A gente usa uma palavra-chave do R, que é o function, para indicar que a gente está criando uma função. E a gente coloca aqui os dados, que é para indicar que dados são uma entrada. Beleza? Tá. Então, esses dados, eu posso dar o nome que eu quiser. Mas a gente vai chamar de Uhum. dados para fazer sentido. Então, é nome, function, entradas, instruções, rituais, saída. Então, esse aqui que é o esqueleto de uma função. O nome da função. A gente fala que ela é uma função que tem tem tais entradas, faz o que ela tem que fazer e retorna na saída. Então, como a gente já criou isso daqui, vamos copiar e colar. Então Que agora, ótimo. então agora toda vez que a gente usar poção média, vai fazer isso tudo que está aqui. Aí, agora eu vou tirar isso daqui, porque a gente já testou. Então tudo que é essas coisas de exibir, Não precisa mais. não precisa. Aí a gente usa uma outra palavra-chave, que é o return, de retornar, M, que é a média. Beleza? E perceba que tem as chaves aqui de novo, para falar quais são as instruções, ou seja, qual que é o ritual que a função faz. Tudo que está dentro das chaves, a poção vai fazer. Beleza? Tá. Então agora a gente vai pegar aqui, executar aqui com Ctrl Enter. E agora tá vendo que aqui tem as funções que a gente criou? Uhum. Tem aqui, ó. Poção média é uma função que recebe dados. E aqui mostra só o trechinho de código dela. Olha. Então agora, vamos lá. Testando. Nossa. A tecnologia de poção ficou ótima, até porque o nome é parecido. Função, poção. Uhum. Então, M igual a poção de média.
dados, certo? Ah, mas é o contrário, né? Isso, é ao contrário, porque tem essa setinha aqui. Então deu 1.5 de novo. Lembra que lá em cima eu chamei aqui de dados? Uhum, Então, aqui eu não preciso de chamar de dados, eu posso dar qualquer nome, entendeu? Posso dar uhum. aqui idades, recebe 20, 21, 35, 40, 42, 67, 69, porque aqui a gente multigeracional, 15. Tem aqui esse conjunto de idades. E aqui eu posso passar as idades. Lá dentro da função, ele vai trocar de nome e vai usar esse nome. É como se ele fizesse uma cópia desses dados aqui. Uma cópia das idades, chamar de dados e trabalha como se fosse dados. Mas aqui eu posso usar o nome que eu quiser, por fora. Olha que ótimo, né? Não precisa Que de ótimo. combinar os nomes. Uhum. Ou seja, a gente criou nossa função de média. E dá pra usar pra qualquer coisa. Exatamente. Hum. Aí, por exemplo, essas funções que estão prontas, o que é o legal quando a gente está estudando programação? É a gente pegar coisas que já estão prontas e tentar replicar. Para ver se a Uhum. gente consegue. Aí, por exemplo, uma coisa que essa função, a nossa porção não faz é ignorar os dados faltantes. Se tiver dados faltantes, vai dar pau. Hum. Por exemplo, aqui se eu colocar NA, NA, até que calculou, mas aí deu NA, porque ele somou NA. Quando a gente soma um NA em qualquer variável, ela vira NA, aí fodeu. Mas repare que a função média, ela tem como a gente mudar. Aqui ela deu NA, certo? Porque é o comportamento que a gente diz padrão dela. Aí vamos aqui, ó, help, média. Viu que tem um x, 3 pontinhos? Tá. É porque tem muito mais entradas depois do x. Uhum. E aí, para você ler essas entradas, você tem que ler aqui na documentação. E aí ele já passou duas que são muito usadas. Então vamos lá, tá vendo que tem essa opção na.rm? Hum. Então, é um valor lógico que seja verdadeiro ou falso, indicando se os valores NA têm que ser arrancados antes de fazer a computação. Ah. E tá vendo que aqui ele vem como na.rm igual a false? Uhum. Quer dizer que isso aqui é um valor padrão da função. Se você não passar nada, ele assume que é falso. Mas se você vir aqui e colocar na.rm, que é o nome da entrada, e colocar true, agora ele devolve um número, que é a média excluindo os dados faltantes. Tá, ele acha que o NA é um valor falso. Normalmente, se você não falar nada, ele assume que é falso. Você tem que deixar explícito para ele que você quer deixar true, porque aí ele vai fazer um if e vai remover. Você quer Mas tentar. ele fez a média só dos números que existem, Exatamente, ele faz a média só dos que existem. sem levar em consideração. Porque, se for pensar, são. Que eu fico pensando em pesquisa, né? São dois Hum. sujeitos. Uhum. E eles contam. Mas ele não tá nem contando eles. Exatamente. Tá, Aí, como você não conta eles, você também reduz o número de indivíduos que você usou para calcular a média. tá.
Então não é como se ele somasse e dividisse por 1 por 8, que é o que tem aqui. Uhum. Ele soma e divide por 6. Uhum. Ele faz esse ajuste. Então, muitas funções dessas de soma, de média, tem esse na.rm, que seria, esqueci se na é not available ou not a number, alguma coisa do tipo, ponto remove. Esse rm vem de remover. Ah, Então, é para remover ou não é para remover? Então, é para remover. é pra remover. Uhum. Quer ver o que a gente chamou de idades? Vou aproveitar e falar uma coisa. Que aqui o que a gente pode fazer? Dados igual a idades para deixar claro que a entrada se chama dados e ela está recebendo Hum, os dados chamados idades. A gente pode fazer isso também. Às vezes no código é bom fazer isso para não ficar só na posição, entendeu? uhum. Então, 41. Isso. E agora trocou. E aqui, se eu deixar true ou false, tanto faz, porque como não tem RM, vai comportar do mesmo jeito. Uhum. E percebe que isso a gente poderia fazer adicionando uma variável aqui. NARM igual a false. Ou a gente deixa sem nada, que aí eu forço a pessoa que vai usar a função a ter que passar um valor aqui e cria um if para tratar isso aqui dentro. Fez sentido? Uhum. Você quer tentar fazer essa função com NARM? Ah, vamos fazer, vamos fazer. Bora. Então, posição média. E agora, posição média NA. Então tem que dar um nome diferente, Uhum. já que ela vai se comportar de forma diferente. Recebe NARM, certo? É, não é NA.rm? Tanto faz, porque agora aqui é o Ah, nome tá. que a gente está dando. Ah, tá, A tá, gente tá. poderia chamar aqui de Joãozinho. Tá. Então, beleza. A gente começa assumindo que a gente vai ter todos os dados, certo? Isso. Então, só fazer aqui, ó, length, só para ter certeza como é que funciona. O idades tem 8. Se eu botar um NA aqui, eu quero ver se ele continua falando que tem 8, entendeu? Isso, ou seja, vai falar que tem 8, beleza? Uhum. Aí o que eu vou fazer? Ao invés de somar direto, a gente vai fazer um if para ver se o dado ele é NA ou não. E aí existe uma funçãozinha, que é o isNA, que checa se o dado é NA ou não. Ah, Viu? Então, se for NA, a gente não faz a soma, certo? uhum. Então, só para deixar aqui, a gente pode colocar, assim, isso aqui é inútil, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Para deixar claro que não deixar claro que eu não vou adicionar nada, beleza? Tá. Então, assim, você percebe que é redundante, mas vamos fazer isso. E como aquele dado é NA, eu vou tirar um do número de dados. Porque eu estou ignorando ele. Fez sentido? Mas você botou isso embaixo? Não era pra botar embaixo em vez daí? Eu estou colocando dentro do if. Porque se a gente verificou que é um dado omisso, quer dizer que aquele dado foi descartado. Tá, tem que verificar se o dado é omisso antes de fazer. A soma, porque se eu somar com o dado omisso, fudeu. Ah, tá, 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 tá. Faz sentido.
Antes de fazer a soma, tem que olhar todo mundo antes. Ver se ninguém tá estragado. Isso, exatamente. Senão dá ruim. Beleza? Tá, tá. Deixa eu tirar isso aqui que a gente não usa mais. Peraí que tem algo errado aqui. Ah, tá. Eu tô... Isso é uma coisa que pode dar ruim, tá? Eu tava editando no lugar errado. Bem que eu tô assim, por que tem esse sprint aqui? Isso, acho que agora tá certo. Agora sim eu tô no lugar certo. Isso, isso. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer também, isso aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho uma noção melhor. Agora sim, dentro do loop. Essas coisas tem que ficar gravadas, né? Uhum. If is NA dados I acumulador. Lembrando que isso aqui a gente poderia tirar. E a gente indica que é pra... Indica que descartou o dado, certo? Uhum. E aí o complemento do if é o else. Se o dado não for... Ou seja, se o dado não for omisso, é um dado válido, aí a gente faz bonitinho. A gente soma somando o dado atual e atualizando o acumulador. Beleza? Tá. Saiu do loop, divide por n. E aqui a gente tem que fazer um... Não, eu vou deixar com esse problema, que é, imagina que eu passei todos os dados inválidos. Isso aqui vai dar uma divisão por zero e vai dar pau. A gente vai ter excluído todo mundo. Então eu vou deixar isso, tá? Então vamos lá, posição média NA. Tem um NA ali. Aqui, ó. Se a gente não coloca para onde retornar... Peraí, deixa eu explicar isso. NRM igual a... Faltou fazer mais uma coisa. Deixa eu ver... Como é que eu posso fazer isso? A gente colocou o NRM, mas a gente não usou ele aqui em nenhum momento. A gente tem que avisar que vai usar. If NRM igual a true, a gente executa isso daqui. Ah, tá. Então agora eu peguei aquele bloco de código e coloquei para dentro. Uhum. E isso é igual a igual. Else, eu vou copiar esse trecho de loop e eu vou editar ele para acessar o loop original, sem essa condição ali. Isso, beleza? Tá. Ou seja, ele executa esse loop que verifica se tem dado faltante, se o NRM for true, se não, esse daqui se for false. Agora sim, aí a gente tem que executar a função para ela existir. Viu aqui que agora apareceu uma segunda? Uhum. E ela que tem NARM Uhum. como outro argumento, como outra entrada.
Então vamos lá. Então a primeira da NA. E aí o que eu ia falar é o seguinte. Reparou que eu não coloquei um lugar para devolver esse valor? Não. Aqui eu estou salvando no M. Então o que ele faz? Ele não salva em lugar nenhum, mas ele te exibe na tela o que ele está devolvendo. Então já que a gente não vai usar para nada, a gente só quer ver o resultado, a gente pode fazer desse jeito. Uhum. Então esse daqui deu esse 38 pontos sei lá quantos. E aqui eu estou deixando NARM false, certo? Então tem que devolver um NA. Deu NA, certo? Uhum. Então vamos trocar para true. 38.28571. Mesmo resultado da função base do R. Ou seja, a gente criou com sucesso uma função Igual. igual a do R. A do R tem mais coisas, porque ela verifica se o dado é válido, se o dado é realmente um vetor. Tem um monte de verificação que faz, mas aí não gasta, entendeu? Uhum. Pra gente que tá mais na pesquisa, não vai colocar o código para ser usado em sistemas grandes, em produção, que falam, esse monte de verificação não faz muito problema pra gente, porque a gente controla isso no uso da função. A gente garante que a gente só vai usar a função onde dá para usar ela. Uhum. Mas você concorda que quando você faz o código para outras pessoas, a pessoa não entende seu raciocínio? Uhum. Então a gente precisa colocar esse monte de verificação para a pessoa ver, não, pera aí, essa função aqui tá dando errado, porque ela não sabe quem criou. Então a gente faz isso para proteger um outro desenvolvedor, uma outra pessoa que vai usar o código. Entendi. Aí você vai colocando o que você achar necessário de avisar. Legal. Aí vai aumentando. Então, tanto que assim, às vezes a maior parte de uma função não é nem o que ela faz de fato, são só as verificações para ver se ela pode ser usada. Uhum. Deixa eu ver aqui. O que mais eu tinha de ideia? Você quer tentar fazer uma função que calcula o desvio padrão? Ou tá bom, deu para entender o que é uma função? Eu não sei se eu dou conta de fazer o desvio padrão agora. Não, E já foi bastante. foi bastante já, não foi? Isso. Foi, e porque função é uma palavra. É uma palavra, só uma palavra, mas ela tem vários significados e eles estão conflitando na minha cabeça. Isso, então vamos lá. Função, dentro da programação, é um trecho de código reutilizável. Hum, Isso simplifica. Uhum. Então, assim, simplificando, de forma simplificada, são um trecho de código reutilizável que usa um nome específico para ser chamado, que é o nome da função. Este trecho de código possui entradas, e gera saídas. Deixa eu ver. Você aguenta mais um exemplo simples? É que na computação, uma função não precisa necessariamente ter entrada e não precisa necessariamente ter saída. Entendeu? Não necessariamente. Normalmente a gente quer usar para reaproveitar um texto de código. Mas vamos supor que você tem um texto padrão que você quer usar no código, beleza? Ah, Então uma coisa que você pode fazer é... Vamos colocar aqui. não, mas você viu como que é, né? Porque você acaba de falar que tem que ter a entrada e a saída, e na próxima frase você fala, não, não precisa. Quer dizer, não Exatamente. precisa. Matemática e computação é assim, que assim, a princípio precisa, porém a gente pode quebrar as regras. Posição texto
Tem jeitos melhores de fazer isso, mas eu vou fazer com função só para dar a noção que isso é possível, entendeu? Então, se você vê isso, não assusta. É uma função sem entrada, uma função que não tem saída, entendeu? Não assusta, porque Tá. acontece. Então, aqui, function. E ali tá vazio. Uhum. Só pra gente fazer isso aqui, por exemplo. Print um texto padrão que deve ser lido e com sentido, caso queira continuar a usar o código. Beleza? Você concorda que é um textão? Hum, Então você vai ficar escrevendo ele toda hora? não, você pode colocar o abreviado ali. Isso. Então, e aqui printa, entendeu? Então essa é uma função que ela não te devolve um valor. Ela só printa alguma coisa. Ela só aproveita um trecho do código. Isso. Peraí. Uhum. Então, assim, às vezes o que acontece muito é. Eu vou deixar aqui o nome padrão de Fernanda, beleza? Beleza? Então agora tem uma entrada, mas não tem nenhuma saída. Porque a ideia é só fazer o texto. Uhum. Nossa, isso aí é o ChatGPT. Que as Uhum, pessoas falam que que elas põem um nome nele uhum. pra ela mesma. Aí. Aí vem aqui, ó. Você concorda, Henrique? Ou seja, é só para aproveitar tudo que tá antes e às vezes você só quer exibir. Então, função que gera gráfico, normalmente a gente faz isso. Porque assim, tem como você retornar o gráfico para usar depois. Mas às vezes você só quer exibir o gráfico, você quer fazer ele do seu jeitinho. Uhum. Aí você cria uma função que não retorna nada. Recebe só os dados para criar o gráfico. Vou anotar aqui, ó. Quebrando. Tem que deixar claro, né? Tem entrada, mas não tem saída. Isso é muito útil também para criar menu de jogo, sabe? Porque você vai, exibe Poxa, o menu, sim. você vai, exibe o menu, só que como é só Uhum. exibir o menu, você não vai interagir. Você faz a interação por fora. Uhum. Uhum. Então você cria lá uma função. Exibe menu de seleção de personagem. Aí vai fazer a exibição do menu de personagem. Uhum. Talvez retorne o personagem selecionado, mas a princípio nem precisa. Porque você pode criar uma outra função que é seleciona personagem. Uhum. Por aí vai. Mas aí, vamos finalizar? Sim, então a função na programação é alguma coisa que literalmente tem uma função. Exatamente, tem uma função. Repetir algum Tem código. uma coisa. Olha, muito melhor que a função da matemática. Uhum. Ela não tem uma função. A função da matemática é pegar número e transformar em outro número. É. Hum, muito bom, isso é bem útil. E algum comentário final para ficar gravado? Hum, não, acho que não, acho que não, acho que não. Então bora finalizar aqui.